Olá! Caso Flor de Lis tem novas revelações. A parlamentar pediu justiça e disse que a mais prejudicada nesse caso é ela. A parlamentar também relatou que se existe alguém culpado, seja lá quem for, que pague pelo que fez. Faltando pouco mais de 5 meses para completar 2 anos desse caso, novas reviravoltas. Já se foram 5 audiências e a cada audiência novas revelações, novos depoimentos e depoimentos contundentes. Cada depoimento complica mais e mais a vida da parlamentar. Nós vamos trazer para vocês aqui agora com essas e outras informações. Deixa eu convidar vocês para assistir 2 playlists dedicadas a este caso. Uma trata entrevistas exclusivas com os advogados, com a parlamentar, com o pai do pastor Anderson do Carmo. Dá uma olhada lá. Também tem uma playlist dedicada a todo o caso Flor de Lis. Se você perdeu alguma matéria, inclusive das audiências passadas, dá uma olhada lá para você ficar por dentro daquilo que aconteceu e que o canal Voz Profética esteve lá, de olho nos fatos. Antes de rodar a matéria, deixa eu convidar você para se inscrever no canal, deixar o seu like e dar uma olhada, verifica se o sino da notificação está ativo. Ativa o sino da notificação, só assim você não perde nenhuma matéria aqui no nosso canal. De que lugar do Brasil e do mundo você me acompanha agora? De olho nos fatos, Brasil. Roda a matéria. Caso Flor de Lis, uma história que revela o outro lado de um ministério, o Ministério Flor de Lis, Cidade do Fogo. O lado macabro de uma família que era conhecida por adotar crianças. Por essa razão, Flor de Lis ficou famosa, conhecida no Brasil inteiro pelas adoções, tirar jovens do tráfico, filmes, documentários, reportagens que levou a Flor de Lis e o pastor Anderson do Carmo a ser conhecido em todo o Brasil e no mundo. O ministério marcado por louvores e pregações. Em junho de 2019, o pastor Anderson do Carmo foi brutalmente assassinado, segundo as investigações, dentro da sua casa, pelos seus próprios filhos. E a parlamentar Flor de Lis é acusada de ser a mandante do crime. Um caso que a cada dia aparecem novas revelações e vem se arrastando há quase 2 anos. Já foram 5 audiências, vários depoimentos, foram ouvidas várias testemunhas de acusações e as últimas audiências que ficou marcada foi novas revelações. O depoimento mais aguardado era da parlamentar, que só não foi presa porque tem imunidade parlamentar. Às vésperas da audiência que ficou marcada para o interrogatório da deputada federal Flor de Lis, todos aguardavam que surgiria novas revelações, que a Flor de Lis falasse toda a verdade que sabe, apresentaria a sua defesa, trazendo novos rumos para este caso. Mas a parlamentar não só negou tudo, como também disse que tudo é uma inverdade. Ou seja, a parlamentar deixou claro que tudo é mentira, inverdade.
É importante lembrar que nenhum depoimento foi favorável para a parlamentar. Todos que depuseram testemunhas de acusações, inclusive as testemunhas de defesa, incriminaram a deputada federal Flor de Lis. Em seu interrogatório, a parlamentar se comportou como que se nada tivesse acontecido. O que mais complicou no seu interrogatório foi quando a parlamentar relatou, confirmando que sabia da existência desse plano macabro do assassinato do pastor Anderson do Carmo. Pelo seu comportamento, fica claro que a parlamentar acredita que vai se sair bem. Parece até que a parlamentar sabe que vai ser inocentada. Mas cada depoimento, cada relatório, não só traz novidade para esse caso, mas também mais complica a situação da parlamentar. Inclusive, o relato da parlamentar que, ao ser interrogada por um repórter, ela disse que está bem em Brasília, que tem apoio. Cada audiência, mas fica complicado de a parlamentar também ser inocentada em Brasília. Acompanhe agora alguns pontos dos interrogatórios. Flor de Lis negou que o pastor Anderson do Carmo havia sido envenenado em sua própria casa. Ela ainda disse que o próprio Anderson botava as suas refeições e que não tinha como. Ela também relatou todas as vezes que o pastor Anderson do Carmo foi ao médico, foi porque tinha crise de ansiedade. E por isso, o pastor Anderson do Carmo havia sido medicado e de vez em quando tinha que ser levado ao médico, desmentindo a versão de que o pastor algumas vezes foi internado. Inclusive, existem relatos que apontam que o pastor passava mal por conta dos envenenamentos. Mas é importante lembrar que várias testemunhas de acusação relataram em unanimidade que o pastor Anderson do Carmo estava sendo envenenado. Inclusive, há um relato que alguém disse que ele era como um touro, difícil de morrer. É tão ruim que não morre. Dona Maria Edna, mãe do pastor Anderson do Carmo, antes de morrer, prestou um depoimento voluntariamente e disse que seu filho havia lhe procurado porque estava se sentindo muito mal. Ela mesmo disse em seu depoimento voluntário que seu filho estava maltratado, aparentando não estar bem de saúde, porque era envenenado. A essa altura do campeonato, não existe mais uma versão dada pela parlamentar de um outro personagem, algum nome que ainda não veio à tona. Essa altura do campeonato, já se passaram mais de um ano, inclusive 5 audiências entre as testemunhas que depuseram. A parlamentar prestou seu depoimento, negando todas as acusações. Por que será que a parlamentar se comporta como que se nada tivesse acontecido? A testemunha Dayana, filha afetiva da deputada federal Flor de Lis, que relatou que a Simone era a pessoa certa, escolhida, nomeada pela parlamentar para envenenar o pastor Anderson do Carmo. Quando esta falhou, Flor de Lis brigou com a Simone, indicando
que ela teria que contratar alguém para matar o pastor com arma de fogo. O que mais fica claro não é só o crime que foi cometido, segundo as investigações, pela família da parlamentar, mas era a falta de controle que tinha naquela casa. Como, por exemplo, a versão de que Lucas morava na casa e ao mesmo tempo frequentava as comunidades, sendo um jovem de menor. A Flor de Lis ficou sabendo que Lucas roubava. Houve um episódio que o pastor queria tirar satisfações com Lucas, porque o jovem havia roubado um outro pastor. Flor de Lis encobertou, não deixou que o próprio pastor Anderson do Carmo resolvesse este problema familiar, dando mais guarita. E o detalhe é que a parlamentar, quando soube que Lucas estava roubando, inclusive estava em uma comunidade, foi até o Lucas e deu o seu próprio cartão de crédito para que o jovem pudesse comer e beber e continuar nas comunidades. Não é de se estranhar hoje que Lucas está sendo assistido pela Rejane Rabelo, inclusive visitas às custódias, sendo bem amparado pela Rejane Rabelo, o que a parlamentar não fez. Flor de Lis se comporta como quem não sabe nem quem mandou executar o pastor Anderson do Carmo. Em seu interrogatório, ela falou: quem mais perdeu fui eu. Fui acusada de mandar matar o meu marido por dinheiro e por poder, mas a mais prejudicada fui eu. Eu vim aqui pedir justiça. Seja lá quem foi que mandou matar, que pague. É importante lembrar que o filho da parlamentar, o Flávio, ele é réu, confesso, de participar diretamente da morte do pastor Anderson do Carmo. Sua filha Simone é acusada de participar diretamente da morte do pastor Anderson do Carmo. Em que país está a parlamentar? Em acariação realizada em uma das audiências que julga o caso da deputada federal Flor de Lis, uma ex-frequentadora da igreja, Vivian Maria, confirmou em juízo ter ouvido que Simone dos Santos, filha biológica de Flor de Lis, também atirou no pastor Anderson do Carmo, na garagem da casa da família, em Pedotiba, em Niterói. O crime ocorreu em junho, pouco mais de 5 meses para completar 2 anos que vem se arrastando esse caso. Segundo o relato, Simone efetuou o disparo nas partes íntimas da vítima. Trata-se de uma nova versão que foi dada para o crime. No entanto, o Ministério Público do Rio de Janeiro não acrescentou esse depoimento ao processo, mas todos os advogados, inclusive a parlamentar, essa altura do campeonato, ficou sabendo dessas informações, batendo com os outros depoimentos que aponta a Simone, a filha biológica da parlamentar, participou da morte do pastor Anderson do Carmo. Segundo a Vivian, os detalhes foram contados a ela por Cristiana Rangel, esposa do pastor Carlos do Viraci, que também está preso, acusado de envolvimento no assassinato do pastor. Carlos e Cristiana são filhos afetivos da parlamentar. Diante da juíza Neares dos Santos, Cristiana negou que tivesse feito os relatos sobre o crime para a frequentadora da igreja. A nova versão sobre o assassinato do pastor chocou o país. Nesta audiência,
o depoimento da empresária Regiane Rabelo, que revelou ter ouvido a história de Vivian. O advogado da família de Flor de Lis, Luiz Felipe Alves, considerou que o relato é coisa de gente fofoqueira da igreja. É importante relatar que no depoimento de Lucas, que fez questão da presença da sua mãe e que relatou que a Marzi tentou contratá-lo para executar o pastor Anderson do Carmo. Vocês lembram? Que a Marzi pegou o contato do jovem Lucas com a Regiane Rabelo e essa pediu permissão a Lucas para passar o seu contato. A Marzi entrou em contato com Lucas pedindo que ele executasse. Quando Lucas negou, dizendo que não fazia essas coisas, a Marzi insistiu muito, até ao episódio de mandar um print da conversa do celular da sua própria mãe, pedindo que ele fizesse o serviço. Lucas negou, não aceitou. Mesmo assim, depois, Lucas mais uma vez recebe o convite, e nesse convite dizendo que ele ficaria bem e que receberia o valor que resolveria a sua vida. Lucas, em seu depoimento, deixou claro que o plano macabro era para envolvê-lo porque era de menor e que não ficaria muito tempo na prisão. Sobre o relato da parlamentar, seja lá quem foi que pague, ficando claro que não teve nenhuma audiência, nenhum depoimento, nenhuma acusação e que até não existe Ministério Público, nem tampouco uma juíza que ouviu tantos depoimentos e, inclusive, as provas técnicas. A parlamentar se esqueceu das escutas telefônicas, as trocas de mensagens e os prints que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público, teve acesso. Segundo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público, Flor de Lis, em troca de mensagem, dizia: não vejo a hora de se livrar desse traste. A Flor de Lis faz um pedido de justiça. Quem quer que seja, que pague. E a cada dia, novas reviravoltas nesse caso. O seu filho biológico está indo a júri popular. A família envolvida nesse caso, inclusive, corre o risco de a parlamentar perder a sua imunidade parlamentar. E com base nas investigações, houve equívoco nas investigações. Se houve equívoco nas investigações e nas denúncias, quem patrocinou a arma do crime? Quem foi o mandante? E por que o pastor Anderson do Carmo foi assassinado? Se não foi por poder, se não foi por política, se não foi por dinheiro ou por diligência ministerial, o que teria por trás, ao ponto de levar um pastor a ser morto, segundo as investigações, pelos seus próprios filhos? Com certeza ainda existe muitas águas para rolar por debaixo dessa ponte. Dia 22 de janeiro, a última sexta-feira do ano, já é aguardado novas reviravoltas para esse caso. Existe uma expectativa muito grande sobre o depoimento do pastor Carlos Ubiraci. Vocês acompanharam aqui no nosso canal uma matéria exclusiva com o doutor Luiz Gregório, advogado do pastor Carlos Ubiraci, que relatou com exclusividade ao canal Voz Profética
que o seu cliente vai falar toda a verdade que sabe, e que o Carlos Birassi é inocente, e que ele não vai negar e vai falar tudo o que sabe. Mas também existem outros personagens desse caso que vai depor. Ainda tem muita verdade para aparecer. E vocês vão aguardar aqui com exclusividade aqui no nosso canal. Estaremos de olho nos fatos. Deixa nos seus comentários, comentem. O que vocês acham? Existe alguém que está por trás da Flor de Lis? Ela fala a verdade? Ou será que está escondendo para defender alguém? Qual é a sua opinião? Quem a Flor de Lis está defendendo? A Marzi? Quem a Flor de Lis está escondendo e não quer imputar a culpa? O Adriano? E por que será que ainda não foi ouvido o Ramon, filho da Simone e neto da parlamentar? Uma pergunta que não quer calar: o porquê que a porta do quarto de Ramon estava aberta e Ramon estava acordado na noite do crime, quando todos estavam dormindo e a Simone não estava no quarto. Ramon se encontrava acordado e a Flor de Lis disse que conversou com ele quando chegou, que foi em todos os quartos e não encontrou ninguém acordado. Inclusive os quartos estavam trancados. Só o quarto da Simone estava com as portas abertas e Ramon se encontrava acordado. Por que será? Aguardemos novas informações aqui no nosso canal. Se inscreva, deixa o seu like. Segue aí uma matéria bônus para vocês que sempre nos acompanham aqui. Pai do pastor Anderson do Carmo aqui conosco, tá? Um prazer conhecer. Eu conheci o seu filho pessoalmente, tá? E claro que a gente não pode dar uma palavra aqui, mas eu entendo a dor de um pai, né? Só uma pergunta: pode chegar a Rede Rio TV fazer a cobertura? Pode chegar junto, TV Rio também aqui. A Fernanda pode ficar à vontade de fazer pergunta. É sabido por todos pela imprensa, inclusive do canal Voz Profética e a Rede TV Rio está aqui, Rede Rio TV. Dentro desse depoimento, o que o senhor pode adiantar para nós? Eu falei o que eu sabia, né? Era muito pouco, né? Pode falar mais alto. Que era muito pouco, né? Porque eu não tinha muito contato com ele, só pelo telefone, né? Pessoalmente assim não tinha. Ela não deixava mesmo. Tá dando para ouvir. Ela não deixava aproximação. Ela não deixava muito se aproximar, não. E o Anderson falava o que pro senhor? Mas não falava nada. Não falava nada. Vocês reclamavam? Eu reclamei, eu morava em São Paulo, não. Ele nunca ia visitar? Eu nunca fui, não. Nunca foi. Mas por telefone? Por telefone eu comunicava com ele, Sempre? né? Sempre estava falando com ele. E como era seu filho? O senhor, seu nome? Meu nome é Jorge. Jorge, seu Jorge. Jorge de Souza. Prazer, viu? Seu Jorge, como que era seu filho? Ele era uma pessoa, quando ele estava comigo, ele era uma pessoa alegre, né? Conversar, inteligente, né? Inteligente, Mas todo mundo fala que ele era muito. Mas né? depois que ele se enrapichou por ela, ele mudou as coisas, né? Ele tinha quantos anos? Ele tinha 15 para 16 anos. Quando ele casou com ela? Não, em antes. Seu Jorge, uma pergunta que eu não quero calar. O senhor acredita ou não na inocência da parlamentar? Não acredito na inocência, não. Tudo foi armado por ela, né? Tudo foi armado por ela. Já tentaram matar ele a som de vez, não conseguiram, né? Que triste, o pai deve estar sendo... Ainda bem que o senhor não esteve nos depoimentos, porque ia ser muito triste, viu? Isso é muito... O senhor presenciou os depoimentos de hoje, das meninas? A menina não, porque a segunda estava separada. Presenciou e foi emocionante, né? Eu não perdi só um filho, eu perdi A dois, senhora é né? prima do Anderson e madrinha Perdi dele. o ano Fala com para o o povo aí, como é que foi? Seu Jorge, com relação ao senhor ser a testemunha, segundo informação, é que o senhor veio para testemunhar a favor da Flor de Lis. Procede? Não
Ela botou meu nome, eu nem sei por que botaram meu nome. Ah, Eu não podia defender uma pessoa que matou meu filho. perfeito. Então, Brasil, aqui pro canal, estamos ao vivo no canal A Voz Profética, é o pai do pastor Andes do Carmo. Então, ele não testemunhou a favor, tá, gente? Então, é fake news. Cuidado aí, os youtubers, pessoal da imprensa. Ele não testemunhou a favor de Flor de Lis. Foi colocar o nome dele de forma sem consentimento do seu Jorge, tá? Então ele fica claro aqui, ao vivo, aqui em primeira mão aqui do canal Voz Profética, seu Jorge não testemunhou a favor da Flor de Lis, porque o senhor não acredita nela, na versão dela. Pode falar mais alto um pouquinho, seu Jorge? A versão dela é mentirosa, né? É tudo mentirosa. Não tinha como. Não tinha como pelos fatos narrados, pelos depoimentos prestados, inclusive pela forma qual tratava o seu filho. O senhor pode adiantar assim, o que o senhor ficou sabendo em relação a esse tratamento? O que mais trouxe tristeza para o senhor como pai? Ultimamente, quando eu tive comunicação com ele, eu sentia a voz dele assim meio estranha, né? Eu perguntava o que era, ele não falava. Ele também era meio fechadinho um pouco, né? Conversava comigo, de vez em quando eu falava com ele, mas ele não abria o jogo. Ele não abria. Ele tinha total confiança nela. Por isso que matou ele. Muita confiança que ele tinha nela. Confiava mais nela do que na própria família, né? Era a própria família. Então a dona Érica... Seu Jorge, com quantos anos ele saiu da sua casa? Parentesco com a mãe da Flor de Lis. Quantos anos? Ele não tinha nem um ano. Ele tinha 6 meses de vida. Mas para morar com a Flor, para frequentar a casa? Não, porque eu registrei ele tinha 6 meses de vida. Ah, entendi. Quando eu conheci a mãe dele, ele não tinha o testado né? Aí eu botei o meu nome. Entendi. Aí na questão de ele ir morar com a Flor de Lis, o senhor ficou sabendo, Tintim? Eu fiquei sabendo, foi uma briga lá em casa, uma briga danada entre eu e a mãe dele, e ele com a Flor de Lis, sabe? Aquela briga. Ele foi pra lá, vem pra cá, foi aquela briga. No fim, ela venceu, né? Ele foi pra lá. Quer dizer, então fica claro que o pastor Andes do Carmo foi meio que, houve que uma forçação de barra para ele largar a família e passar a morar na casa da Flor de Lis ainda adolescente, é isso? Adolescente, ele ia fazer 16 anos. 16 anos de idade? Era adolescente, não era? Mas naquela época não tinha o que tem hoje, né? Não tinha, porque se fosse na época de hoje seria Ela estava criando. crime. Seria crime. Mas naquela época não tinha isso. Seu Jorge, o senhor está otimista quanto os principais culpados desse crime, como tanto a sua ex-nora e os demais réus, até os filhos do Andes do Carmo, pagarem pelo ato que cometeu segundo a justiça? Mas eu sou a favor que eles paguem. Quem comete um crime tem que pagar, né? Não pode ficar em vão. E ali eles estavam com uma quadrilha, né? Todo mundo armando, né? Todo mundo armando. Não seria mais fácil ela largar dele? Falar que não queria mais? Não seria mais fácil ela largar dele? Verdade. Eu não quero mais, se for o seu caminho, segundo eu, não clamar a morte dele. Então, na opinião do senhor, seria melhor ela ter largado seu filho do que cometer esse crime, o crime bárbaro? Não era melhor? Ele estava vivo, ela estava seguindo a vida dela, não era? Perfeito, perfeito. Assim ele está debaixo do chão e ela está aí. E interessante, seu Jorge, mais uma palavrinha aqui para o canal Voz Profética, que o pessoal pode comentar aí, se tiver alguma pergunta aqui, talvez. Aqui estamos comigo ao vivo aqui, com o pai do pastor Andes do Carmo. Olha só, Brasil, quando o nosso trabalho é sério, quando a gente estamos no caminho certo, somos, aquilo que eu sempre digo, né? Somos abençoados, vamos dizer assim. Nós estamos aqui, estamos pretendendo jornalismo cristão, mas agora está aqui o seu Jorge, dando entrevista aqui exclusivamente para o canal Voz Profética. A Rede Rio TV estava aqui do lado, pegou um ganchinho, tá? E agora o seu Jorge
deixou claro aqui que ele não participou, ou melhor, que ele não prestou depoimentos a favor, tá, da ré Flor de Lis. Só pra gente deixar claro aqui, tá? Tudo aqui, uma pergunta aqui. O seu Jorge sabia dos maus tratos? Sim, ele sabia de tudo que acontecia na casa. Porém, segundo o seu Jorge, só para responder a pergunta, quase 1.000 pessoas conosco na live. Peço a vocês para subir like, Brasil. Quase 1.000 pessoas, só 389 likes. O like é importante para apoiar o trabalho. Porém, o seu Jorge diz, pelo fato dele chegar maltratado e ela tentou várias vezes matar ele, não conseguiu. Por fim, ela acabou sendo aí coerente, inclusive com todos que estão na casa, para que o Anderson do Carmo fosse morto de forma brutal dentro da sua própria crime. Covardemente, segundo o seu Jorge. Seu Jorge, o senhor foi convidado para prestar mais algum esclarecimento? Não. Você está a cargo do advogado, é ele que vai me comunicar. Ah, sim. O senhor está aqui no Rio de Janeiro mesmo? Eu estou aqui na casa da minha filha, em Irajá. Está em Irajá? Pertinho. Pertinho. Não, pertinho não. Pertinho. Eu falo tudo daqui a pouco. Então tá aí, Brasil, o seu Jorge está prestando aqui essa reportagem aqui no canal Voz Profética. Seu Jorge não sente medo da Flor de Lis? Uma pergunta aqui que estão fazendo aqui ao vivo pro senhor. O senhor sente medo disso tudo? Não, eu não tenho medo, não. Não tenho medo, não. Pelo meu filho e minha filha que foram, eu não tenho medo de nada. Segundo o seu Jorge, pelo filho e pela filha que se foi, ele não tem mais medo, não tem medo de nada. Porque perdeu um filho dentro dessa história toda e também perdeu uma filha. Em consequência, perdeu, foi a mãe também. Em consequência, talvez o senhor perdeu também a sua mãe. Minha ex-esposa. Sua ex-esposa. E qual era o relacionamento do senhor com a dona Maria? Que se foi? Dona Edna? Normal, separei dela, mas continuava amigo, né? Eu vivia pra lá e eu pra cá. Tinha... Entendi. O procedimento era normal, você ia lá e tal. Mas quando a gente tinha 2 filhos, né? Tinha 2 filhos, tinha que ter comunicação, né? Perfeito. Podia ser o contrário. Seu Jorge, dentro desse depoimento que o senhor ajudou a esclarecer, acredito assim, não acredito nem muito que o senhor foi depor, acredito que o senhor foi ali para ajudar a esclarecer mais dentro do ponto de vista paterno, que o senhor era o pai. Assim, qual foi a impressão dentro das perguntas que foram feitas, o que mais para o senhor, nas perguntas que foram direcionadas, que mais lhe cabeu ali, que mais foi peculiar para o senhor? A pergunta que me fizeram foi se eu era a favor do processo. Sim. Eu falei, eu era a favor desde o começo, só que eu não estava na frente, porque quem estava na frente era a minha filha e a minha ex-esposa. Mas como elas foram embora, eu fui obrigado a continuar, né? Perfeito. Ela é prima e madrinha do Ah, vou dar uma palavrinha com ela também. Senhor Jorge, muito obrigado. Enquanto o Uber dele não vem, tá aqui, madrinha, né? Madrinha. Vou falar com o senhor então. Eduardo, segura um pouco. Seu Jorge. O nome da senhora? Nádia. Dona Nádia está aqui, também veio acompanhando o seu Jorge. A senhora era quem a senhora era perante o pastor Anderson? Prima e madrinha dele. Prima e madrinha. E sobrinha do Jorge de Souza. A mesma pergunta que foi feita, eu vou tornar a fazer. Dentro de tudo que foi falado ali, pelas testemunhas, inclusive pela Daiane, pela Érica, o que a senhora achou disso tudo? É verdadeiro. Verdadeiro? Verdadeiro. Porque nós da família não tinha contato, ela não deixava meu tio, entendeu? Ele também já está com uma certa idade, ele está com 80 anos, entendeu? Ele saía às vezes lá de São Paulo para vir querer ver ele e ela não deixava, entendeu? A minha tia Edna sofreu muito também, minha prima Michele, entendeu? E de repente ela fez vários cultos lá no Jacarezinho, quando a gente era de lá, ela nunca deixou nem me aproximar perto da minha tia Carmozina, que é a mãe dela. Então, como é que era a relação Natal, Ano Novo, Dia das Mães, essas coisas? Nunca houve? Nunca houve. Então, não existia essa relação, segundo aqui a madrinha, prima e madrinha, que está aqui no ao vivo, aqui no canal Voz Profética.
não havia tudo que foi falado lá nesses depoimentos, segundo diz aqui Dona Nádia, não havia uma relação, aquilo que a gente já sabe, mas a gente está ouvindo direto, estamos ouvindo aqui direto com a própria prima e madrinha, uma figura representando a família do pastor Anderson do Carmo, que não tinha essa boa relação. Então isso não é especulação, né? Não, eu cuidei do Anderson. Meu tio, quando conheceu a mãe do Anderson, ele tinha 5 meses de idade. Aí com 1 ano, eu cuidei do Anderson de 1 ano até 7 anos para eles trabalharem. Então a senhora foi uma espécie de segunda mãe. Segunda mãe. E nunca teve o contato, ia a casa, festa, aniversário.